Olá, galera que acompanha aqui o nosso canal Reis das Línguas. Hoje vamos tratar da língua italiana. É a quarta língua mais estudada do mundo. Você sabe por quê? Fique conosco que você vai ficar sabendo. É interessante que você dê o seu like. A língua italiana é uma língua que veio do latim, assim como o português. E como poucas pessoas sabem, o italiano é a língua mais fácil para brasileiro falar. É a língua mais próxima do português. Eu falo em termos de língua importante, forte, com presença marcante no mundo. É um idioma acadêmico. Se você for na Universidade Federal aí do seu estado, você vai perceber que ela é uma das 4 línguas que você pode fazer um teste de proficiência para os cursos de mestrado e doutorado. Existem em torno de 90 milhões de pessoas que falam o italiano como primeira língua, espalhado pela Itália, pela Suíça, pelo Vaticano. Nesses países, a língua italiana é língua oficial. E outra, a língua italiana é a língua franca da Santa Sé. A Santa Sé é um órgão da Igreja Católica que cuida da cristandade católica em todo o mundo. É uma língua da música, da terminologia musical e da ópera. O italiano é a língua mais próxima do latim. O italiano é língua oficial da Itália, mas só que essa língua oficial tem que conviver com dezenas de dialetos espalhados por todo o território da Itália. Segundo o registro na história, só no século XIX é que houve a unificação da língua italiana. O dialeto de Florença foi o que sobressaiu aos demais para ser o oficial de toda a Itália. Um dado interessante com relação ao Brasil e ao italiano é que há dezenas de milhões de pessoas descendentes de italiano. E isso é um bom dado para você investir na língua italiana. O italiano é conhecido lá no sul do Brasil. Ele é um dialeto italiano. Quem só fala dialeto é considerado ignorante. Isso acontece em todas as línguas. Só para você ter uma ideia, lá na Itália tem muitos, segundo os registros, muitos dialetos. Então, a maioria do pessoal lá fala o italiano padrão, mas também fala o seu dialeto, o dialeto da sua região. Você pode sim falar o dialeto, mas você precisa dominar a língua padrão, ok? Tanto da sua língua nativa como da língua que você vai aprender. Agora eu queria te dar uns dados e te provar por que a língua italiana é a língua mais fácil para brasileiro aprender. Gramaticalmente falando, posso citar 4 pontos para você que prova que o italiano é sim a língua mais fácil para brasileiro aprender. Só preciso citar para você o verbo, o substantivo, o plural e o vocabulário. Só para você ter uma ideia de que a língua italiana realmente é uma língua fácil para brasileiro aprender. Veja na tela. Verbo. Deixe-me refrescar sua mente com relação ao verbo. Verbo é uma palavra que dá a ideia de ação, estado e existência. Para você ter uma ideia, o verbo em italiano é muito próximo, muito parecido com o português. Principalmente quando ele está no infinitivo e no gerúndio. Infinitivo. Alliarsi, alliarsi. Vestire, vestir. Lavare, lavar. Amare, amar. Agora preste atenção, dá uma olhadinha no gerúndio em italiano. O tanto que é parecido, se não igual. Essendo, sendo. Amando, amando. Temendo, temendo. Também os modos dos verbos são muito próximos uns dos outros. Nós temos 3 modos em português, né? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Substantivo e plural. Veja quão semelhantes são os substantivos e o plural. O feminino em italiano, a maioria deles terminam em A e E. Olha que maravilha! Em português também é assim. Eu vou explicar os dois ao mesmo tempo. O substantivo e o plural. Eles são muito próximos um do outro, tá? O português e o italiano. Veja aqui, a maioria dos substantivos que terminam em A e E são femininos. Veja que isso é uma facilidade para você
E de quebra já vou explicar o plural para você em italiano. Não existe em italiano o S como marca de plural. O plural em italiano se dá de outra forma. La ragazza, le ragazze. La carta, le carte. La notte, le notti. La pelle, le pelli. Animou? Aprendeu italiano? Em pouco tempo você pode dominar, aprender e dominar essa língua que é fantástica, maravilhosa. É a língua da música, é a língua das artes, é a língua acadêmica também. E o vocabulário? Se você olhar a infinidade de palavras que em português e italiano são muito próximas, talvez o que vai diferenciar uma da outra são as letras. Até a pronúncia é próxima, o jeito de se escrever que vai diferenciar um pouco. Em italiano vai aparecer muitas consoantes, tá? Para marcar um som, mas particularidade da língua. Mas, segundo algumas pesquisas, gira em torno de 70% o vocabulário das duas línguas, a semelhança dos vocabulários das duas línguas. Essa semelhança lexical, ela é uma mão na roda para as pessoas que vão falar o italiano. O que você vai se preocupar mesmo é com a musicalidade, com o sotaque, certo? Com a estrutura do italiano, com as particularidades da estrutura da língua italiana. Deixa eu colocar uma lista de palavras em italiano e português para você ver a semelhança lexical dessas duas línguas. Formica, formiga. Placa, placa. Casa, casa. Filha, filha. Tia, tia. Gato, gato. Poema, poema. Notte, noite. Pele, pele. Colega, colega. Que língua maravilhosa para se aprender. Você não vai sofrer tanto, igual você sofre talvez para aprender o alemão, o inglês, tá? Até mesmo o francês. Italiano, uma boa pedida para você. Vou deixar links aí na descrição do vídeo de algumas pessoas brasileiras que ensinam a língua italiana, certo? Não se esqueça de dar seu like e vamos aprender italiano. Tchau!